Eu quero ler com vocês Juízes 13, de 1 a 5. Depois o 24 e 25. O tema, né, da mensagem é o preço das escolhas. O preço das escolhas. Então, Juízes 13, 1 a 5 e 24 e 25. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, não tinha filhos porque a sua mulher era estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Contudo, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, não coma nada impuro. Você ficará grávida e dará à luz um filho em cuja cabeça não passará navalha, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Depois do 24, 25, deixa eu ver. A mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando se achava em Manedã, entre Zorá e Astaol. Só até aí. Né? Quem já ouviu falar sobre a história de Sansão? Todo mundo aqui? Né? Ele tinha o quê? Muita força, né? E ele nasceu, né, para um propósito, né? O povo de Israel estava pecando e Deus entregou aquele povo nas mãos dos filisteus, né? E os filisteus eram um povo que eles eram inimigos do povo de Israel. E o povo estava sendo oprimido. E naquele momento, não tinha ninguém que pudesse salvar aquele povo. E nessa época, né, ainda não tinha reis, né? E Deus levantou um homem, ele nasceu, né, com esse propósito de salvar aquele povo, né? E nessa época, Deus levantava juízes, né, para ajudar ali a governar o povo de Israel. E como não existia ninguém, Deus apareceu, né, a mãe de Sansão, falando que ela ia engravidar, ia ter um filho. E aquele menino ia ser consagrado desde o ventre, né? E Sansão, ele foi separado, ele foi escolhido e cheio do Espírito Santo. Ele nasceu para isso, separado, escolhido e cheio. Foi um homem nascido com um propósito, né? Desde o ventre, ele foi escolhido por Deus para ser juiz em Israel. Então, ele cresceu um menino diferente. Ele não podia fazer algumas coisas, né? Ele não poderia tocar em cadáver, ele não poderia beber bebidas fortes, ele não poderia cortar o cabelo, não poderia passar navalha no seu cabelo, né? Algumas coisas ele deveria cumprir. Ele tinha algumas regras para cumprir, né? Então, ele foi crescendo, né? Se tornou um herói, né? Para qualquer personagem da Marvel, né, ficar com ciúme, né, com inveja. Ele era um herói ali daquele povo. Só que ele foi crescendo. E se você ler aqui Juízes, do 13 até o 16, do 13 ao 16, vai falar sobre Sansão.
E nesse tempo da vida dele, ele matou um leão, ele feriu 30 homens, ele colocou fogo numa plantação com 300 raposas, né, amarrou no rabo da raposa um fogo e colocou fogo na plantação dos filisteus. Ele fez um monte de coisa. Ele pegou um portão da cidade, que deveria ser muito pesado, no muque, né? Ele arrancou aquele portão e levou para o alto da colina. Você imagina, naquela época, um portão fortificado de uma cidade. Com a força dele, ele pegou aquele portão e levou para o alto. Então, ele fez muitas coisas, né? Só que eu estava lendo, né, sobre a vida dele. E, em todo momento, ele usou o que Deus deu para ele para o seu benefício próprio, né? Em todo momento aqui que eu estava lendo, ele brigava com alguma coisa, com alguém, ele ia lá e fazia algo. As pessoas viam a força de Sansão, não sabia de onde vinha, os filisteus não sabiam, mas ele estava usando aquilo em seu próprio benefício. Ele começou, com o tempo, a sair do propósito de Deus. Ele começou a fazer coisas que não era para ele fazer. Então, assim, se a gente começar a ler, ele começou a tomar decisões que não era para ele tomar, né? Ele fez muitas coisas, se você ler do 13 ao 16. Só que ele foi chamado para libertar o povo. Ele tinha um chamado. E ele estava se esquecendo daquele chamado, tá? Tudo começou a girar em volta dele. Tudo. Tudo começou a girar em volta dele. Ele se esqueceu para o que ele havia sido chamado. E começou a quebrar os princípios. Ele começou a quebrar os princípios que ele deveria seguir. Ele não poderia tocar em cadáver. E ele não só tocou, como comeu o mel que estava no leão que ele havia matado. Tá? Ele matou aquele leão, depois ele voltou, dali a alguns dias, e havia mel naquele leão morto, naquele animal ali que já estava, talvez até em decomposição. Ele foi lá, não só tocou, mas ele também comeu aquele mel e ainda deu para os seus pais. Seus pais não sabiam disso, porque ele não contou. Tem os detalhes na Bíblia. Os pais não sabiam ainda do que ele estava fazendo. Deus ordenou que os filhos de Israel não se casassem com descendentes de outras nações pagãs, que não criam no mesmo Deus. E o que Sansão fez? Ele foi lá e pegou e gostou de uma moça, né, do povo dos filisteus, uma filisteia. Coloca para mim 14:13. Juízes 14:13. Se não conseguir dar-me... Espera um pouquinho só, será que é isso? Espera aí, acho que não é 14:13 não, espera aí. 14:3, desculpa. O seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou em meio a todo o povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa. Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, e é ela que me agrada. Então, assim, ele não quis saber do conselho do pai dele e da mãe. Ele foi lá e continuou batendo na tecla que ele queria aquela mulher. Que aquela mulher é que agradava a ele. Eu quero e acabou. Era a vontade dele, não era mais a vontade de Deus para ele. Então ele foi lá e se casou com essa mulher. E se você for ler, ele quebrou a cara ainda, né? Porque ele foi lá, se uniu com um povo pagão
que acreditava em outros deuses. E ainda depois ficou sem essa esposa. Se você ler lá, eu não vou ler, senão é muitos detalhes. Então, ele errou de novo. Não ouviu o conselho dos seus pais, não ouviu. Aí, terceiro, Sansão bebeu bebida forte, né? Na Bíblia fala que ele fez um banquete nesse casamento e ele era o anfitrião da festa. Ali ele bebeu vinho. E ele começou a se envolver com aquele povo que não conhecia Deus e que era inimigo do seu povo. Era um povo que era inimigo do seu povo. E ele foi chamado para quê? Para defender o povo de Israel, desse povo. E o que ele fez? Ele estava se envolvendo com esse povo. Ele se prostituiu em meio aos seus inimigos, tá? Ele foi lá e tomou uma prostituta, lá dos filisteus também. E em todo momento que ele ia lá no povo filisteus, eles estavam esperando para matá-lo. E ele via isso, ele percebia isso, mas acho que os seus olhos estavam tampados, tá? O pecado começou a tomar conta da sua vida e ele começou a não enxergar. A não enxergar o que Deus realmente queria para ele. E, por fim, ele se envolveu com a Dalila, tá? Mais uma mulher do povo dos filisteus. Ele se envolveu com ela. E se você for ler todos os capítulos, você vai ver que várias vezes, eu acho que eu anotei aqui. Tá, mais para frente eu anotei. Ele se envolveu com Dalila, uma mulher usada pelos seus inimigos para destruir Sansão. E ele se envolveu com ela. Tá? Se encantou por ela e foi a sua destruição. Tá? Eu coloquei aqui, eu anotei Sansão e a desobediência que lhe custou a vida. Então, a desobediência de Sansão custou a vida dele. Tá? O que eu percebo, o que eu li aqui em todos os capítulos aqui que falava sobre Sansão, era que ele não dava ouvido para ninguém, e muito menos para Deus. Tá? Ele não ouvia os seus pais, não dava ouvido ao que Deus falava, tá? E ele vivia fazendo o que ele queria. Ele vivia fazendo o que dava na telha dele, né? Ele queria uma coisa, ele ia lá e fazia. Então, assim, eu li todos os capítulos que eu fui lendo, todas as vezes que ele lutou, que ele guerreou, que ele matou, foi em benefício próprio. Foi porque alguém tomou a esposa dele, depois foi porque alguém fez alguma coisa com ele. Toda vez ele ia lá e guerreava. Não pelo povo, não pelo propósito que ele tinha, mas porque ele estava só preocupado com ele. Somente com ele. Então, assim, ele poderia ter mudado sua história no primeiro erro, poderia ter aprendido e consertado tudo. Mas ele continuou. Ele preferiu se deleitar nos prazeres. Ele preferiu continuar errando. No Velho Testamento, eu creio que Deus levantava pessoas para uma determinada época com algum propósito, igual levantou Sansão. Mas hoje, eu creio que Deus levanta os que estão dispostos e disponíveis. Aquele que coloca realmente seu coração a fazer a vontade dele. Tá? Aquele que quer ser usado por ele. Aquele que está dando essa oportunidade para Deus usar. Todos foram chamados. Eu e você fomos chamados. Tá? Tem um versículo que fala, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Isso é para mim e para você. Isso é para nós, aqueles que querem.
que querem abandonar realmente o pecado, tá? Mas existem regras. Como Sansão teve regras que ele precisava seguir, nós também temos. Nós precisamos mudar algumas coisas na nossa vida para realmente Deus agir. E às vezes a gente não quer. Às vezes vai doer, às vezes vai ser difícil, às vezes a gente vai se importar mais com o pecado, igual Sansão. Sansão, ele estava tão envolvido ali com aquilo, que ele não queria saber do propósito, ele se esqueceu para que ele tinha sido chamado. Para que ele tinha sido nascido, né? Para salvar, para guerrear, para lutar pelo povo. E ele se esqueceu disso. Se eu e você não entendermos isso, não adianta nós estarmos aqui. Nós precisamos entender para que nós fomos chamados. Se a gente continuar do jeito que a gente está, a gente vai continuar rodando em círculo. A nossa vida não vai para frente, a gente não vai ter mudança, enquanto a gente não entender que o nosso chamado ele é maior. Nós precisamos entender isso. Para que nós fomos chamados? E para terminar aqui a história de Sansão. Sansão, ele cedeu às investidas de Dalila. E aí foi sua ruína, foi o seu fim. Eu quero que... Coloca para mim, Gé, Juízes 16, do 6 a 21, para a gente entender. Disse, pois, Dalila a Sansão, conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu, se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os governantes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas. Tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou. Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele, porém, arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa, perto do fogo. Assim não se descobriu de onde vinha a força dele. Dalila disse a Sansão, você me fez de boba, mentiu para mim. Agora me conte, por favor, como você pode ser amarrado. O 11. Ele disse, se me amarrares firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então Dalila pegou cordas novas e o amarrou. Depois, tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou. Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele, porém, arrebentou as cordas dos seus braços como se fosse uma linha. Dalila disse a Sansão, até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me como você pode ser amarrado. Ele respondeu, se você tecer as 7 tranças do meu cabelo como os fios de um tear e prendê-las como uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças com fio de tear. E as prendeu com as lançadeiras novamente. E ela o chamou. Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele despertou do sono e arrancou as 7 lançadeiras e o tear com os fios. Então ela lhe disse, como você pode dizer que me ama, se você não confia em mim? Esta é a 3ª vez que você me fez de boba e não me contou o segredo da sua grande força. Importunando o tempo todo, ela o cansava dia após dia, a ponto de ele ficar extremamente abatido. Por isso, ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha na minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu consagrado a Deus desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, eu perderia a minha força e ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos governantes dos filisteus. Suba mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os governantes dos filisteus voltaram e ela levando consigo
a ela, levando consigo a prata. Fazendo dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo de Sansão, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele acordou do sono e pensou: escaparei como antes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram-lhe os olhos e levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Eu li tudo isso para você entender. Essa mulher, ela recebeu dinheiro para envolver Sansão, para atrair Sansão e para descobrir a força que Sansão tinha, de onde que vinha. Você viu quantas vezes ela tentou e ele mentiu. E todas as vezes tinha pessoas ali para pegar ele. Como que Sansão não abriu os olhos? Como que Sansão não abriu os olhos? Eu fiquei pensando enquanto eu lia. Gente, 3 vezes. 3 vezes. Tinha homens ali dos filisteus para pegar ele. Ele sabia disso. E por quê que ele continuava ali? Por que ele continuava daquele jeito? Por que ele continuava no pecado? Por quê? Olha o que uma mulher enviada do diabo consegue fazer com um homem: destruí-lo. Um homem que está na presença de Deus consegue destruir. Ser destruído por uma mulher usada pelo diabo. Ela foi paga para isso. Vocês acham que a força de Sansão estava no cabelo? Você acha? Não estava no cabelo. Aquilo ali era um voto que ele tinha feito a Deus. Ele precisava cumprir todos os votos, ele precisava ser obediente. Obediente. E ele continuou no erro. Até aquela mulher perturbou tanto ele, tanto. Você não me ama, você não me quer, né? Alguém já passou por isso? Você não pode ceder às tentativas do diabo. Isso aí não é só em relacionamentos, é em todo dia. Todos os dias. A história de Sansão poderia ser diferente, não poderia? O que vocês acham? Não poderia ter sido linda, maravilhosa? A história dele poderia hoje estar sendo contada de outra forma. Mas ela foi contada desse jeito, para nós aprendermos que a gente não pode fazer aliança com o diabo. Que a gente não pode deixar o pecado entrar na nossa vida. Nós não podemos. O pecado, ele é envolvente. É sedutor. A força de Sansão não estava no cabelo. Mas ali, o Espírito de Deus se afastou dele. Por quê? Porque ele pecou. Porque ele se afastou de Deus. Porque ele não quis o chamado que Deus deu para ele. Ele foi se envolvendo com tudo aquilo ali. Com tudo. E eu li uma coisa hoje, eu até falei no carro para o Marquinhos. A verdadeira grandeza do homem é medida pela força dos seus sentimentos, que ele domina, e não pelos sentimentos que o dominam. A verdadeira grandeza do homem é medida pela força dos sentimentos que ele domina, e não pelos sentimentos que o dominam. Vocês entenderam? Conseguiram entender? Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. E o que eu falei com o Marquinhos? Isso aqui que eu acabei de ler é Provérbios 13, 20. O que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal.
E uma outra coisa que eu escutei, que eu anotei também: uma pessoa inteligente aprende com os seus erros, mas uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Sansão nasceu para ser livre e morreu como escravo. Vocês viram onde ele foi parar? Ele era tão forte, né? A força dele ali tinha acabado, mas ele ainda estava forte para empurrar um moinho. Ele ficou ali como escravo na prisão, sendo chacota dos filisteus. Chacota. Ele foi de um grande homem que tinha uma grande força a um cara que ficou lá na prisão, acabado, como chacota dos filisteus. E eu creio que a força de Sansão, ela estava em Deus. Ele precisava obedecer a Deus. Algumas regras que ele precisava cumprir, e ele não atentou para isso. Ele não estava com os olhos abertos. Ele estava tão envolvido no pecado que a visão dele estava tapada. Tá? Ele precisava se sujeitar a Deus. Poderia ser tudo diferente, né? Mas isso tudo é um ensinamento para mim e para você. É um ensinamento para mim e para você. Para a gente não cair na mesma cilada. Para a gente aprender com o erro de Sansão. Para a gente ser sábio. E aprender com o erro dele. Que a gente não pode deixar o pecado começar a nos dominar. Porque ele vem devagarinho. Ele vem sorrateiro. Ah, é só uma coisinha. É só isso. Não troque uma vida eterna por momentos de prazer. Não troque. Não troque o seu chamado por nada. Não troque. O diabo ele tem atraído muitos jovens com as mesmas ofertas de Sansão. A rebeldia, desobediência, orgulho, sexo e imoralidade. Muita gente, né, tem nadado de braçada no pecado. E eu escutei um vídeo essa semana que falava assim, eu não sei se alguém escutou, mas eu vou passar ele aqui. Mas espera um pouquinho. Eu escutei um vídeo que falava assim, ó, uma das portas do inferno se chama nada a ver. Nada a ver. Eu falando aqui sobre isso, você vai falar assim, a Denise já é mais velha. Não tanto, tá? Mas você vai falar assim, a Denise é mais velha. Ela consegue dominar tudo. Eu sou pecadora, gente, igual vocês. Se eu estou falando aqui, porque eu já caí em muitas ciladas e eu aprendi com os meus erros. Só que você vai falar assim, ah, mas ela não está na minha pele. Ah, mas ela... Por isso que eu vou passar esse vídeo. Porque esse vídeo é uma jovem falando. E eu achei muito interessante. E ele vem muito a calhar com o que eu estou falando aqui. A gente vai passar ele, está pronto lá, Vi? Tá? Eu quero que você preste atenção. Espera um pouquinho só. Fazendo barulho aqui. A gente vai passar, eu quero que você preste atenção no áudio. Não sei se vai ficar bom, mas preste atenção nesse vídeo. Volta ele, viu? Você começa. Essa é boa. Meu pai vive falando, uma das portas do inferno se chama nada a ver. Então, quando você começa... essa é boa, excelente. Excelente. Então, quando você começa a pecar, ah, não tem nada a ver isso daqui, não tem nada a ver eu mentir para minha mãe, não tem nada a ver eu sair de casa escondido. Sabe que vai aumentando aos poucos o nada a ver. E uma hora, isso tem tudo a ver, porque quando chegar no julgamento final, você vai ver que isso tem tudo a ver. E, além disso, C.S. Lewis fala, uma das estradas para o inferno
é gradativa. A ladeira é suave, o solo é macio, sem curvas acentuadas, sem postes indicadores. Ou seja, o diabo não vai falar assim, olha, você está indo para o inferno, esse caminho aqui é o inferno. Não. Ele vai te mostrar que o pecado parece legal, aquilo vai te conceder prazer, aquilo vai ser muito bom. Só que em momento algum ele vai estar te mostrando para onde aquilo está te levando. Ah, você está me levando para o prazer, mas é um prazer momentâneo. Então, o que os jovens hoje em dia precisam entender é não troque uma vida eterna por um momento de prazer. Esse prazer será momentâneo e Deus tem muito mais para você. Meu pai vive falando, uma das portas... É bem rapidinho o vídeo, mas vocês conseguiram entender? Tem tudo a ver com o que a gente está falando agora. Uma das portas do inferno se chama nada a ver. Realmente é isso. Ah, não tem nada a ver. A gente vai conversar com o jovem, não tem nada a ver. É só um traguinho, né? É só uma ficada, é só... Isso vai entrando na sua vida, gradativamente, até você estar totalmente envolvido e talvez não ter força mais para sair do pecado. Então, com Deus é assim. Ou você está com Ele ou você não está com Ele. Não tem meio termo. Sansão, ele poderia ter tido uma vida totalmente diferente. Ele poderia ter realmente cumprido o seu chamado, que foi libertar o povo daquela opressão. Hoje, você tem um chamado, eu tenho um chamado. E o que nós temos feito por esse chamado? Tantas vidas indo para o inferno, e a gente não está nem aí. Porque a gente está preocupado com os nossos prazeres, com a nossa vida, com o meu bem-estar, com o pecadinho que eu estou aqui cultivando ele. Eu estou preocupada com isso. Isso é mais importante na minha vida do que qualquer outra coisa. Vocês acabaram de ver uma jovem falando, se ela consegue, nós conseguimos. Jesus, ele viveu aqui para mostrar que ele conseguia viver uma vida fora do pecado, como homem. Ele morreu na cruz e pagou um alto preço por mim e por você, e não foi à toa. Foi para que a gente tivesse uma vida liberta do pecado, livre para adorar, livre para buscar, livre para fazer a obra dele. E o que a gente tem feito? Não troque uma vida eterna por momentos de prazer. Às vezes você acha que não tem nada a ver, mas isso tem tirado você da presença de Deus. Muitas vezes. Eu já fui tirada da presença de Deus por coisas. E onde há o pecado, Deus não habita. Eu não separei aqui. Mas tem deve ser no capítulo 16, o verso eu não vi, mas enquanto Sansão estava naquela prisão, ali, no fundo do poço, os cabelos dele começaram a crescer. E acho que naquele momento veio um arrependimento. Veio um arrependimento sobre Sansão. E quando teve uma grande festa, eu não vou ler, mas teve uma grande festa. E Sansão pediu mais uma vez para Deus usar ele. Nem que for a última vez. Nem que se fosse a última vez. Porque Deus, ele olha o coração. Só que essa última vez custou a vida dele. E fala que ele matou muito mais inimigos com a morte dele do que em vida. Porque Deus usou ele a última vez. Então eu digo, há uma chance para mim, há uma chance para você. Se a gente realmente agora parar, olhar e falar onde eu tenho errado. Não adianta você falar, essa mensagem é para o fulano, é para ciclano. Essa mensagem é para mim e para você. Essa palavra que Deus está falando hoje é para a gente.
Vamos analisar onde a gente tem errado e temos abandonado o propósito que Deus tem dado para a gente. Aonde? Aonde que a gente tem errado e tem se afastado de Deus, da presença dEle? Aonde que as coisas do mundo têm nos atraído mais do que a presença de Deus? Aonde? Em que momento? O que você precisa fazer, o que eu preciso fazer para reverter isso, para mudar isso? Como Sansão teve mais uma chance. Peça novamente essa chance a Deus agora. Fala, Deus, eu quero ser usada por Ti como eu já fui usada antes. Eu quero mudar a minha vida, minhas atitudes. Eu quero ter um amor por Ti. A gente acabou de cantar, fere meu coração com uma ferida de sede por Ti e de amor por Ti. Será que a gente canta e a gente não vive o que a gente está cantando? Nós precisamos clamar para Deus mudar esse quadro na minha vida, na sua vida. Na vida dos jovens que estão indo para o inferno, que você e eu podemos falar de Jesus para eles. Será o que a gente tem feito? A gente está tão preocupado com o nosso pecado que a gente não tem olhado o propósito que Deus nos chamou. O seu propósito não é cantar, não é tocar, não é vir na igreja e sentar no banco. O seu propósito é falar de Jesus para as pessoas. Você já sabe disso, esse é o seu propósito. Foi para isso que você foi chamado, para louvar a Deus sobre todas as coisas e para pregar o Evangelho a toda criatura. Se você estiver disposto, Deus vai te usar. É só você querer. Você falar, Deus, eu estou aqui, o que o Senhor quer? Tirar momentos na presença de Deus para buscar, para adorar. Aonde isso se perdeu? Vamos pensar onde isso se perdeu ou nunca teve momentos na presença de Deus. E não é somente aqui na igreja. O seu culto começa lá na sua casa. Feche seu quarto, ora, dobre os seus joelhos, busca a presença de Deus. Não deixe chegar igual Sansão, que a presença de Deus se retirou da vida dele. E ele ficou sem a força, sem a presença. Não deixe chegar esse momento. Eu não quero nunca perder a presença de Deus na minha vida. E eu não sou perfeita. Mas eu luto para isso. Eu luto. Eu sei que é uma luta constante. Tem um versículo que fala, você não lutou até o sangue contra o pecado. Acho que foi Paulo que falou isso. Você ainda não lutou até o sangue. Tem gente que fala assim, o pecado está ali, mas eu não consigo resistir. Mas você nem lutou. Você não fez nada, você caiu de cabeça nele, nadando ainda de braçada. Você não resistiu. Você não fez nada. Aonde que a gente tem errado? Que a gente tem deixado a presença de Deus? Aonde? Nós precisamos orar para que o amor dele transborde dentro de nós. A presença dele transborde. A ponto da gente não se importar mais com nada, a não ser com a presença dele. A ponto do pecado não nos dominar mais. A ponto da gente ver o pecado e falar, não, isso não me importa mais. Porque enquanto o pecado for mais importante, o diabo vai estar ali, te oferecendo de pratada. É fácil. Ninguém está vendo. Isso é muitas coisas, gente. O que você tem feito no seu quarto, com a porta fechada, no seu computador? Você pode falar, ninguém está vendo, mas Deus está. Se aquilo está te fazendo mal, para. Se aquilo está fazendo mal para você, para. Mas eu não tenho força. Busque forças em Deus. Quando Sansão clamou, Deus, me dá mais uma vez a tua presença.
Deus visitou Sansão. É só você clamar. Clame a Ele, fala: Deus, eu não sei, eu não consigo. Eu preciso da tua presença. Sozinho você não vai conseguir mesmo. O pecado vai te dominar sempre. Mas você tem que buscar a presença dEle, você tem que clamar. Leia a Bíblia, dobre os seus joelhos. Às vezes você consegue ficar tanto tempo no seu quarto fazendo outras coisas, mas você não lê a Bíblia, você não dobra os seus joelhos, você não busca a presença de Deus. Você deixa só para buscar aqui no domingo. Aí durante a semana, você não tem a sua comunhão com Deus. Você não tem a sua comunhão com Deus. Se você nunca teve um encontro com Deus de verdade, você precisa ter. Você precisa ansiar, você precisa buscar, você precisa querer isso mais do que qualquer coisa. Fala: Deus, eu nunca senti a tua presença da forma que eu deveria. Eu quero. Você tem que clamar, você tem que buscar, você tem que querer. Não adianta a gente ficar falando todo sábado aqui se você não quiser. Mas Deus te dá mais uma chance para você buscar. Para você falar assim: não, eu quero. Eu quero sentir a presença de Deus, eu quero buscar a presença de Deus. Eu quero. Você tem que querer. Você tem que querer abandonar as coisas erradas. E querer mais o seu propósito com Deus, a sua intimidade com Deus. Falar: Deus, o que o Senhor quer para mim? Eu sei que não é fácil você aprender a viver na dependência de Deus, mas é o melhor. Igual eu mostrei aqui na frente, de olhos fechados, você não consegue se equilibrar, você cai. Você precisa de Deus. Eu preciso. Sansão, ele achou que ele não precisava de Deus. Ele estava ali autossuficiente. Ele fazia o que ele queria, do jeito que ele queria, sendo que ele deveria seguir algumas regras. E ele não se importou com isso. Deixe Deus controlar a sua vida. Não seja igual Sansão, que se achava autossuficiente. Deixa Deus controlar a sua vida. Nós dependemos dele. Nós dependemos de Deus. Nós precisamos dele. Eu quero que você feche seus olhos. E essa música que a gente cantou hoje vem falar exatamente o que a gente precisa. Distante dele, a gente não pode nada. A gente não consegue nada. Eu e você precisamos de Deus. Eu e você precisamos da presença dele. Eu quero que você feche seus olhos e comece a pensar o que você tem que mudar. O que você precisa fazer. Deus, eu quero a tua presença. Eu preciso de ti. Eu quero ser sábio e olhar para a história de Sansão e não agir igual. Eu não quero deixar o pecado me envolver de tal forma que eu nem consiga enxergar mais o que o Senhor está falando comigo, a tua presença. Eu quero, Senhor, deixar o Senhor usar a minha vida. Eu quero me jogar na tua presença. Fala isso para Deus. Deixa o Espírito Santo tocar no seu coração. Essa palavra falou comigo em primeiro lugar, mas eu creio que ela também está falando com você. Eu não sei o que você tem feito, eu não conheço a sua vida, mas o Espírito Santo conhece. Se Ele está tocando no seu coração agora, abra o seu coração e fale para Deus: eu preciso de ti.